vamos falar, o Ayrton foi Ayrton Senna. Qual foi o ano que ele te deu a última entrevista aqui no Brasil? Foi em 1994, né? Foi quando foi o ano que ele morreu. Ele havia corrido aqui no Brasil no domingo, né? O Grande Prêmio sendo no domingo. E ele, na tentativa de alcançar o Schumacher, acho que lá laranjinha lá em cima, ele roda o carro, vai para a grama e o carro morre, enfim, ele sai da corrida. Aí na segunda-feira ele estava lançando a Audi no Brasil, ele se preocupou com isso, na terça também. Na quarta ele volta ao autódromo para falar sobre a corrida. Então tem gente que diz que eu cheguei atrasado lá para a entrevista e tal, não era isso, a gente já havia combinado, ele iria dar uma entrevista coletiva para todos os veículos e no final eu iria fazer com ele uma reportagem dando 2 voltas no autódromo com um carro que ele estava lançando. E ele ia mostrar mais ou menos, para ficar diferente a matéria, ao invés dele só falar, para a reportagem ficar diferente. E nós demos 2 voltas no autódromo, uma com o cinegrafista dentro, outra com ele de fora, para ver a derrapada. E o pior é que mesmo com um carro comum, ele puxa o freio de mão, vai para a grama e o carro morre. Eu falei, você é ruim mesmo, hein? Você não tem... Assim, umas brincadeiras, umas coisas. A gente gravou, sei lá, 40 minutos, quase 1 hora para dar essas 2 voltas, conversando. Imagina ele acelerando aquele carro. Era carro esportivo? Era da Audi? É, um carro esportivo. Carro de linha. De linha, que estava chegando no Brasil para ser lançado. Como é que você chama aquele negócio que a gente segura puta aqui? Que pariu. O puta que pariu? Pô, o cara vai chegando assim, 300 metros, 250, 250. O cara não freia. Você tá louco. A 200 e tarará. Eu segurando naquilo e falou, você não sabe dirigir não, para aí, tal, morrendo de medo, cara. Mas isso é Os caras são demais, né? Eles freiam em cima da curva. E, infelizmente, inclusive recebi das mãos dele um reloginho alusivo. É mesmo? Você usa um relógio? Não, nunca usei, porque era da Audi, era uma propagandinha, um relógio assim, tal, de plástico, bonitinho e tal, mas enfim, era um gift dele ali para todo mundo e tal, um presentinho. E eu nem tive tempo de usar, porque ele morre um mês depois e... Aí eu falei, vou guardar isso aqui e tal, porque um mês depois eu estava nas ruas de São Paulo vendo o corpo de bombeiros passar com o caixão dele, foi triste demais, triste. E eu me lembrando daquilo tudo, das brincadeiras lá dentro do carro e tal. Muito, muito. Eu acho que foi o último ídolo mesmo, assim, que a gente teve, né? O maior, o enorme... É um ídolo absoluto, assim, absoluto, né? com unanimidade. Exatamente. Tem muitos ídolos no futebol, muita gente. Na comédia tem eu, mas não é bem... não é bem uma coisa esportiva, né? E você só vai morrer daqui a 150 anos, eu não vou estar aqui para chorar, então não tem problema. Vida, não fala isso. Obrigado, agradeço, cara. Mas ficou registrado isso, porque... E eu não fazia Fórmula 1, não era a minha praia, né? Mas eu já tive alguns contatos. Você tinha certa amizade com o Senna? O Senna gostava? Não, o Senna gostou de mim, eu vou te dizer por quê. A primeira reportagem que eu fui fazer anos antes disso, acho que 89, com ele, o meu chefe havia dito, ele ia correr preparação física na USP. E meu chefe falou, o Senna não dá entrevista, não. Então você faz o seguinte, chega lá e dá o bote nele quando ele estiver correndo já na pista, você já chega com a câmera, que aí não vai ter jeito. E aí você filma e tal e vê se ele fala alguma coisa. Aí eu fui para a USP, parando debaixo lá no estacionamento de uma árvore, aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu nunca tinha visto o Senna na vida. O ídolo, já era campeão mundial. Falei, cara, eu vou chegar desse jeito. É invasivo, é invasivo. Invasivo. Eu também acho. Invasivo. Aí falei, não vai dar. Mas meu chefe estava me esperando com alguma coisa do Senna, né? Aí eu falei para o cinegrafista, então fica aqui, segura aqui. Aí ele parou o carro, deu a volta, abriu o porta-mala para pegar uma bolsa com tênis, essas coisas, eu peguei e encostei nele. Fui lá sozinho. Aí ele levou um pouco de susto assim e tal, aí eu abri o jogo com ele, Danilo. Eu falei, eu não era muito novo, porque eu fiquei esse tempo no mercado financeiro, eu comecei no jornalismo já. Você era novo no jornalismo? No jornalismo era foca, mas de vida não. Aí expliquei para ele, falei, Senna, prazer, meu nome é Mauro Naves, é o seguinte, aí falei para ele, meu chefe veio aqui, pediu que eu viesse aqui te filmar, meio escondido e tal, e depois te abordasse para uma entrevista, mas eu fiquei sem graça para isso e tal. Mas tem um problema, cara, eu estou começando aqui, eu sou foca. Eu precisava que você me falasse uma frase sobre a corrida, nem lembro qual era a última aí. Eu tenho que levar para a emissora pelo menos uma declaração sua, senão eu vou perder o emprego e tal. Era Globo já, Globo? Era Globo, eu vim da Globo de Brasília para a Globo aqui. Aí ele me olhou assim, acho que ele ficou com dó daquele foquinha, e gostou do jeito que eu abordei. Aí falou, eu vou correr lá, você filma de longe, depois eu vou tomar um banho, quando eu acabar o banho eu volto, a gente senta lá no meio-fio e conversa.
Pô, levei uma entrevista imensa dele, cara. O cara sentou lá, falou, acho que mais do que queria. Esse é o chefe, Ninguém, hein? porra, não acreditava. Não acreditava. Caramba, você tá brincando. Achou que eu era íntimo do Senna, que eu já conhecia ele e tudo. E a partir dali, eu só encontrava com ele, assim, eventualmente, quando ele vinha no Brasil de uma outra corrida, eu ia para o aeroporto, fazer entrevista e tal. Ou cheguei no escritório, cheguei uma vez na casa dele. Mas era o Cabrini, era o Reginaldo Leme, Galvão, eram os caras que tinham intimidade que cobriam. E fora o show, as pessoas cobriam lá fora, tudo. Eu não, eu só fazia as corridas daqui e, eventualmente, quando ele vinha de uma corrida lá de fora, eu ia no aeroporto esperar, ou ele dava uma coletiva. Mas eu acho que quando ele me olhava, ele lembrava, pô, foi esse cara aí que me abordou lá aquele dia, tá? Aí quebrava o meu galho. Eu continuava falando, ó, tô precisando da entrevista aí, eu sou foca aí, senão eu vou perder o emprego. Tem um trechinho